Olá, concurseiros e concurseiras. Como prometi no Instagram, faria o comentário das funções da palavra que, funções morfológicas da palavra que, nas músicas que postei lá, né? Então vamos começar. Aqui temos, no primeiro slide, temos Tempo Perdido, da banda Legião Urbana de 1986, a música, né? Então ele diz: todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Bom, primeiro vamos ver, esse que aqui funciona como um pronome relativo. Você certamente escutou na escola que o que vai ser pronome relativo quando for substituível por uma das expressões o qual, a qual, os quais ou as quais, que na verdade são pronomes relativos também, ou é um pronome relativo e suas variações. Aqui eu poderia substituir por o qual. Não tenho mais o tempo, o qual passou. Mas há situações em que o que não será substituível por o qual, nem a qual, os quais ou as quais, e ainda assim terá a função de pronome relativo. Por exemplo, se eu disser faça o que quiser. Quando eu digo faça o que quiser, aqui eu não posso substituir o que por o qual, mas ele vai ser pronome relativo. Por quê? Porque ele está retomando o termo anterior. Esse que é o o, e este o é pronome demonstrativo porque ele tem um valor de aquilo. Veja, faça aquilo que você quiser. Então, sempre que, antes do que aparecer esse o na função de pronome demonstrativo, esse que será pronome relativo. E quando é que o o tem função de pronome demonstrativo? Quando ele equivaler a aquilo, como nessa frase, ou a aquele. E aí o que vier depois vai ser sempre pronome relativo. Um outro exemplo, somos o que podemos ser. Então, somos aquilo que podemos ser. Eu vou colocar aqui essa frase, que é de uma canção, né? Somos o que podemos ser. Então, esse que aqui é um pronome relativo, porque esse o que vem antes equivale ao pronome demonstrativo aquilo, somos aquilo que podemos ser. Então, esse que aqui retoma, como faz qualquer pronome relativo, retoma o termo antecedente. Por isso que ele é um elemento de coesão referencial anafórica. Ele sempre retoma um termo anterior. Veja que retomar um termo anterior, na verdade, é evitar a repetição desse termo anterior. E outra verdade é que, quando é pronome relativo, ele é o termo anterior. Ele é o seu referente, ele está ali substituindo seu referente. Então vamos provar isso aqui, que esse que é o aquilo, ou o, né? Olha, podemos, eu vou até numerar para indicar a ordem, podemos ser aquilo, tá vendo? Podemos ser aquilo. Esse 3 aqui é o aquilo. Esse que, portanto, é o aquilo. Como nessa frase aqui, faça o que quiser. Que aí, quiser, olha, quiser aquilo. 2, correto, turma? Bom, mas a maneira ou a estrutura mais fácil é essa, quando o que funciona como pronome relativo e tem um antecedente que é um substantivo. Essa é a forma mais fácil, porque aí sim, quando o seu antecedente, seu referente é um substantivo, ele terá o valor de o qual, os quais, a qual ou as quais, como aqui na música, não tem mais o tempo, o qual passou. Mas na verdade ele é pronome relativo porque ele é o tempo. Olha a prova aqui, veja, o tempo passou, tá vendo? O tempo passou. Então esse que aqui é o tempo, está aqui no lugar do tempo para evitar essa repetição inexpressiva, né, pobre, da palavra tempo. Então, no lugar de dizer não tenho mais o tempo passou, e no lugar da segunda ocorrência da palavra tempo, eu uso o que? Correto? É assim. Bom, mas depois a música continua e diz: todos os dias antes de dormir lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. Ora, aqui o que não vai ser pronome relativo, vai ser uma conjunção comparativa. Por que comparativa? Veja, quando ele diz nosso suor sagrado, observe um elemento que é o suor sagrado, é bem mais belo que esse sangue amargo. Então ele estabelece uma comparação entre o suor sagrado e o sangue amargo.
em que o suor sagrado é mais belo que esse sangue amargo. Então ele faz uma comparação aí no grau de comparativo, comparação é o grau comparativo de superioridade. Então ele estabelece uma comparação por superioridade. Você estudou que há o grau comparativo de igualdade, inferioridade e superioridade. Aqui ele estabelece uma comparação no grau de superioridade, correto? Bom, então sério e tão selvagem, né? Veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. Então, esse que aqui também é um pronome relativo, porque retoma a tempestade. Veja se não é? Esse que é a tempestade. A tempestade chega, a tempestade chega, correto? É assim. Então, se esse que se refere a um termo antecedente, e esse termo antecedente, que é chamado de referente pelas bancas, né, é a tempestade, né, então ele é um pronome relativo, correto? Bom, depois ele diz, então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Observe esse verbo que aqui é bitransitivo, ou transitivo direto e indireto. Aqui você tem o que se diz e a quem se diz. A presença desses dois complementos, né, do conteúdo do dizer e o destinatário do dizer, faz que o verbo seja transitivo direto e indireto. Diz o quê? Que já estamos distantes de tudo, né? Aí é o objeto direto de dizer. Diz mais uma vez, diz o quê? Que já estamos distantes de tudo. A quem se diz? A esse elemento representado pelo pronome me, diz a mim. Não é isso? Então, ele tem um objeto direto, que é essa oração, que já estamos distantes de tudo, e tem um objeto indireto representado por esse pronome pessoal oblíquo átero me, né? Ora, esse que introduz uma oração que funciona com objeto direto, objeto indireto, o sujeito, o complemento nominal, o predicativo, ou ainda posto, é sempre conjunção integrante. Mas há, né, uma dica que muita gente conhece para facilitar a identificação desse que como conjunção integrante. A dica é, se o que introduzir uma oração substituível por isso, então ele funcionará como conjunção integrante. Veja, eu vou sublinhar toda a oração. Me diz, mais uma vez, é uma oração, né, a principal, aí que já estamos distantes de tudo. Me diz mais uma vez isso. Então, está provado que o que é uma conjunção integrante, ok? E a música continua e diz, temos nosso próprio tempo, não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. Agora, o que foi escondido e o que se escondeu, o que foi prometido, ninguém prometeu. Pronto, lembra o que eu disse há pouco? Aqui eu tenho, antes do que, não um substantivo. Eu tenho um pronome substantivo, né? Que é esse O que funciona nas três ocorrências como pronome demonstrativo aquilo, né? Aquilo que foi escondido é aquilo, tá vendo? Aquilo que se escondeu, e o que foi prometido e aquilo que foi prometido, ninguém prometeu. Então esse que vem depois do O funcionando como pronome demonstrativo aquilo ou aquele, será pronome relativo. Então nas três ocorrências o que é pronome relativo. É isso. Vamos ver na próxima canção, que diz o seguinte: não se afobe não, que nada é pra já. Essa é uma canção maravilhosa do Chico Buarque de Holanda, composta em 1993. Não se afobe não, que nada é pra já. Esse que aqui é uma conjunção explicativa. Conjunção explicativa. Professor, quando é que o que é conjunção explicativa? Quando ele for substituível por pois ou por porque. Veja só, não se afobe não, porque nada é para já. Não se afobe não, pois nada é para já. Um outro exemplo, olha, entre em casa porque vai cair uma chuva forte. Entre em casa que vai chover. Quer dizer, então, entre em casa pois vai chover.
Apresse-se que a aula já vai começar. Apresse-se, pois a aula já vai começar. Então, o que é condição explicativa nessa situação? Então ele diz, não se afobe não, que nada é para já, o amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, no fundo de armário, na posta restante, que é um serviço dos Correios, eu expliquei no Instagram, milênios no ar, e quem sabe então o rio será alguma cidade submersa. Os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma, desvãos. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe não, que nada é para já. Amores serão sempre amáveis. Futuros amantes, quiçá, que é talvez, né? Talvez, se amarão sem saber, com o amor que um dia deixei para você. Esse que, aqui no penúltimo verso da canção, é um pronome relativo. Ele diz, com o amor que um dia eu deixei para você. Esse que se refere ao substantivo amor. Ele é substituível pelo qual, né? Com o amor, o qual eu um dia deixei para você. Mas você pode perceber que também é um pronome relativo, porque ele se refere ao substantivo amor. Ele retoma o substantivo amor. Ele faz uma coesão chamada coesão referencial anafórica. Ele começa a oração que eu um dia deixei para você, né? Ele começa essa oração e faz referência ao substantivo amor. Aliás, toda oração introduzida por pronome relativo é denominada oração subordinada adjetiva, ou restritiva ou explicativa. Essa aqui é restritiva, né? Bom, então esse que é um pronome relativo porque ele é o amor. Se eu substituir o que por amor, vai ficar o amor, olha, o amor, eu um dia deixei para você. Então, eu deixei um dia o amor para você. Então, se o que é o amor, ele é pronome relativo. É assim que você descobre que o que é pronome relativo, tá? Na terceira canção que eu postei no Instagram, né, de Lembra de Mim, de Ivan Lins e Vitor Martins, dois grandes compositores, de 1992, ele diz, lembra de mim dos beijos que escrevi nos muros a giz. Dos beijos que escrevi. Esse que é pronome relativo, porque ele se refere aos beijos. Esse que, na verdade, é o termo beijos. Vamos provar, é só substituir. Se você tiver dúvida na prova, aqui, professor, não tenho dúvida porque eu posso substituir por os quais. Perfeito, não tem problema, né? Não tem problema. Mas eu fico preocupado sempre quando, antes do que, sendo pronome relativo, não vier um substantivo. Então você tem que perceber que o que ele está se referindo a um termo antecedente. E é aquele termo antecedente. E como é que eu sei, professor? No lugar do que eu ponho esse termo, que eu acho, né, que é um antecedente, que eu acho que o que se refere a ele, né? Então, aqui, por exemplo, lembra de mim dos beijos, aí vem, que escrevi nos muros a giz. Eu vou tirar o que e vou colocar os beijos. Veja, os beijos, escrevi, não é eu escrevi, ele omite o sujeito, né? Nos muros a giz. Então fica escrevi, olha, escrevi os beijos, que é uma linguagem conotativa, na linguagem figurada, escrevi os beijos nos muros a giz, correto? Escrevi a giz, os beijos nos muros. Então é uma prova de que o que se refere a beijos, né? Bom, depois ele diz, os mais bonitos continuam por lá, documentando que alguém foi feliz. Observe que esse que introduz uma oração que vai funcionar como objeto direto do verbo transitivo direto documentando. Quem documenta, documenta algo, né? Ou alguma coisa, documentei isso. Então, que alguém foi feliz é uma oração que funciona como objeto direto do verbo documentar. Quando que introduz uma oração completiva verbal, objetiva direta, ou objetiva indireta, ou mesmo subjetiva, que é aquela que funciona como sujeito, ou predicativa, ou apositiva, ou completiva nominal, ele será conjunção integrante. Mas se você prefere a dica,
O que aqui é conjunção integrante? Porque ele introduz uma oração que eu posso substituir por isso, documentando isso. Quando o professor ou a professora diz em sala de aula que o que é conjunção integrante, quando introduz uma oração substituível por isso, não quer dizer que a substituição por isso manterá o sentido original da frase. Não. Quer dizer que a substituição mantém a correção gramatical. Por isso que a substituição aí é plausível, né? É válida. E isso prova que o que é conjunção integrante, tá? Documentando isso. E ele continua: lembra de mim, nós dois nas ruas, provocando os casais, amando mais do que o amor é capaz, perto daqui, há tempos atrás. Aqui é uma conjunção comparativa. Conjunção, olha, vamos colocar aqui conjunção comparativa. O que ele diz? Amando mais do que, tá vendo? Você pode dizer mais que ou mais do que. Depende, às vezes isso depende do ritmo da frase, né? Às vezes o som fica melhor, né, com a presença da preposição de. Aliás, como nós brasileiros, pelo menos na fala, nos acostumamos a fazer, né? Preferimos usar com o do que, mas pode ser que somente, conjunção comparativa. Ela é mais estudiosa que a irmã. Você pode dizer ela é mais estudiosa do que a irmã. Bom, então conjunção comparativa. Veja só, amando mais do que o amor é capaz. Eu comparo o como nós nos amamos e a capacidade do amor. Então nós superamos essa capacidade do amor. Então amamos mais do que o amor é capaz, né? Então é uma comparação. Bom, depois temos aqui, observem, uma outra música, essa não coloquei no Instagram, né? Mas uma outra música que traz uma outra função da palavra aqui, né? Veja que se repete aí em diversos versos da música Se Eu Quiser Falar com Deus, do Gilberto Gil, de 1981. Veja, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Bom, até tem que comer o pão, a única função sintática desse que aqui é uma preposição. Olha, uma preposição. Quando é que o que é preposição? Quando ele for substituível por de ou por para, né? Ou por para. Aqui é substituível por de. Tenho de ficar a sós, tenho de apagar a luz. Bom, essa estrutura, tenho de estudar, tenho de apagar a luz, essa estrutura é correta, mas a expressão oral foi substituindo a preposição de pela palavra que. Talvez por isso o que tenha tantas funções, né? Que até substitui outras expressões, ele substitui o que tem 27 funções somadas as morfológicas e as sintáticas, as morfológicas que nós estamos mostrando aqui, né? Bom, então, aqui eu digo tenho de ficar a sós, no lugar disso eu digo tenho que ficar a sós, aí ele é preposição. Tenho que esquecer a data, tenho de esquecer a data. Ou quando ele for substituído por para, né? Não há nada que fazer, não há nada que fazer. Olha, o resultado é esse, o tempo já expirou, não há nada que fazer. Então não há nada para fazer, né? Ou nada a fazer. Também tem o valor da preposição a, tá? Agora, depois ele diz, olha, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Esse que aqui já não é preposição, é o pronome relativo. Vocês estão vendo como a função pronome relativo é frequente? Ela é frequente, a função de conjunção integrante também é frequente. Frequente no dia a dia e frequente, sobretudo, nas provas, né? Bom, então por que o que aqui é pronome relativo? Porque ele se refere, olha, sempre que é relativo, ele se refere a um termo antecedente. Ele se refere ao substantivo pão. Ele é o pão. Veja, o diabo, novamente, veja só numerando, o diabo amassou o pão. Tá vendo? Então esse que é o pão, ele é pronome relativo. Agora também ele é substituível por o qual, né? Para não desprezar a informação que você recebeu em sala de aula. E ele continua, tenho que me ver tristonho, etc., né? Tenho que me aventurar, tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada,
que ao findar vai dar em nada, que muita gente canta que ao final vai dar em nada, né? Pela estrada que ao findar vai dar em nada. Esse que aqui está se referindo à estrada. A estrada, ao findar, esse que é estrada, tá vendo? Olha, a estrada, ao findar, vai dar em nada. Então, ele é o quê? Pronome relativo, né? Ele repete o nada, 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 nada daquilo, veja que esse do é de mais aquilo. Então, vocês já sabem o que é esse que vem depois, referindo-se ao pronome demonstrativo o, que na verdade é aquilo. Esse que vai ser o quê? Pronome relativo. É isso, ok?